Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu agradeço, viu, os irmãos? Poder sentar. Aleluia. Estou feliz de poder, nesse dia tão importante, dia que Deus escolheu, para eu vir ao mundo, eu esteja aqui na casa do Senhor. E hoje, quando eu levantei de madrugada, para agradecer, ao Senhor, por esse privilégio, eu disse para Deus, eu falei: Senhor, obrigado, eu quero te agradecer, porque o Senhor me deu 2 presentes muito importantes, que foram o fôlego de vida, chegar em 2022 com vida, com saúde, é um privilégio para nós. E a oportunidade de poder estar na tua casa, de poder trazer a palavra na tua casa, é um presente, aleluia, é um privilégio, queridos. Porque só quem sabe de onde foi tirado e o preço que Jesus pagou por você, aleluia, é que sabe o tamanho da gratidão, aleluia, que tem, pelo que o Senhor fez pela sua vida. Eu sei de onde o Senhor me tirou, de onde Ele me arrancou, aleluia, e hoje eu me sinto, como diz a palavra, assentada entre os príncipes, louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor, Ele faz assim, Ele tira aquele que está lá na sarjeta, e faz assentar com os príncipes da terra. Às vezes a gente acha que assentar com os príncipes é estar no púlpito, é estar num grande palco, é ser um pregador, é ser um cantor. Não, querido, eu quero te dizer que um príncipe e uma princesa é fazer parte do reino, aleluia, é estar na casa do Senhor. Você é princesa e príncipe, aleluia, porque foi assim que o Senhor te constituiu, amém? Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Antes de ministrar a palavra do Senhor, eu quero adorar a Deus com um hino, aleluia. Esse hino é a pedido da pastora Zilma, mas ele diz muito da minha história, e da sua história também, porque um dia, o diabo, ele tentou escrever a tua história. Um dia, o diabo, ele tentou criar uma história de derrota, uma história de fracasso para você, mas o Senhor Jesus, Ele veio, aleluia, e se fez homem entre nós, louvado seja o nome do Senhor. Sabe para quê? Para tomar a caneta das garras do diabo, das mãos de Satanás, apagar toda a história que ele havia escrito para a tua vida, e escrever com o sangue, com o próprio sangue dele, uma história de vitória, uma história de glória e de honra, para mim e para você. Então se alegre na presença do Senhor. A tua história, quem escreve é o Senhor, é a mão de Deus, é Ele quem está escrevendo. E o final dessa história, eu posso te garantir, te assegurar, que é de vitória, aleluia. Ele até tentou, o inimigo até tentou escrever, com lápis ele desenhou, com lápis ele desenhou então uma história de fracassos para mim. As páginas da minha vida, sem amor, sem alegria, uma história onde o final que eu tinha era infeliz. Foi então que o verdadeiro autor da história chegou. Ele quis um roteiro de milagres para mim.
minha história vai seguir. Quem assina minha história é Deus, o autor da minha vida é Deus, a última palavra é de Deus, que apaga o meu passado é Deus, e escreve o meu futuro é Deus. Deus, Deus é o meu Deus. Você pode levantar a sua mão e adorar ao autor da tua história. Obrigado, Jesus, pela nova história, Deus, aleluia. E foi aí então que o verdadeiro autor da história chegou, e o texto em lápis ele apagou. Com sangue ele escreveu então um roteiro de milagres para mim. E o final que era triste, ele mudou e agora existe uma vírgula em seu lugar. Minha história vai seguir. Quem assina a tua história é Deus, o autor da tua vida é Deus, a última palavra é de Deus, cantando o teu passado é Deus, escreve o teu futuro é Deus. Deus, Deus é o meu Deus. Quem assina a minha história é Deus, o autor da minha vida é Deus, a última palavra é de Deus, que apaga o meu passado é Deus, e escreve o meu futuro é Deus. Deus, Deus é o meu Deus. Só meu Deus é o meu Deus. Ele está escrevendo a tua história. Aplauda ele nessa noite. Nós te amamos, Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Abra sua Bíblia. Harabashuri Kandarábia. Ai, Derebaia, Sore, Manaia, Sai. Aleluia. Oh, glória. No livro de Gênesis, palavra que o Senhor ministrou no meu coração esses dias. E o meu desejo é que o Senhor também ministre no teu coração, aleluia. Harabashuri Kandarábia, Alabashai. Aleluia, Jesus. Versículo 15 do livro de Gênesis. Aleluia, capítulo, 15 e versículo 17. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumaça, e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Aquele mesmo dia, fez o Senhor uma aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência tenho dado esta terra, desde o rio Eufrates, até o grande rio, desde o rio do Egito, até ao grande rio Eufrates. Aleluia. Aí do lado, no capítulo 17, versículo 9, diz assim: disse mais Deus a Abraão: tu, porém, guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência depois de ti,
nas suas gerações. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é um Deus de alianças. Amém? Deus leva a sério a aliança que Ele tem conosco. Aliança para Deus é casamento. Aleluia. Casamento para Deus é coisa séria. Harabashurikandarábia. Aleluia. Quando Deus, Ele tira o povo da situação de escravidão no Egito, Ele faz uma aliança, um pacto com aquele povo. Aleluia. E durante toda a trajetória desse povo, toda a trajetória no Antigo Testamento, nós vemos Deus fazendo aliança com o seu povo. Aleluia. O povo pecava, o povo se distanciava da presença do Senhor, mas quando o povo se arrependia, a aliança era renovada. Aleluia. Deus não esquece da aliança que Ele tem contigo. Deus não se arrependeu de fazer uma aliança com você, Harabashurikandarábia, porque para Ele a aliança é casamento. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos aqui a aliança que Deus faz com Abraão. Louvado seja o nome do Senhor. Se nós olharmos para a trajetória de Abraão, muitas vezes nós não nos atentamos, né? Para que a trajetória de Abraão, ela começou muito antes de quando Deus deu a ordem para que ele saísse. Porque Deus, Ele deu a ordem para o pai de Abraão, primeiramente, para que o pai de Abraão, Terá, saísse da terra, Harabashurikandarábia. Nós encontramos isso no capítulo de Gênesis 11, né? Quando Deus chama Terá, pai de Abraão, e ele sai de Ur dos Caldeus, louvado seja Deus, em direção a Canaã. A Bíblia diz que no meio dessa trajetória, Terá para em um lugar ali, aleluia, e ele se fixa ali, numa cidade chamada Harã. E ali, Terá morre. E aí a gente começa a ver o propósito de Deus se cumprindo na vida de Abraão. Aleluia. Que até então era Abraão. Terá morreu, mas o propósito de Deus não morreu. Harabashurikandarábia. O projeto de Deus para a vida de Abraão não morreu. Ei, querido, eu quero te dizer, podem acontecer as piores consequências, as piores situações na tua vida. Saiba que o projeto de Deus continua. Harabashurikandarábia. A promessa continua de pé. Aleluia. Que às vezes a gente acha que por causa de uma situação acabou. E ali a gente paralisa por causa daquela situação. Sabe, essa semana eu escutei de uma pessoa: como é que você tem ainda coragem de pregar, de cantar? Eu estou vendo você fazendo a obra aí, passando pelo que você está passando. E nós tivemos até um testemunho aqui, né, da irmã aí do louvor. E eu disse para ela: é nessas horas que nós precisamos mostrar para o Senhor, Rabashurikandarábia, que Ele é o Deus que nós servimos, que não importa a situação, não importa a circunstância, nós estaremos de pé, nós seguiremos, Harabashurianda, porque quem nos chamou nos garante a vitória. Harabayasurikandarábia. Eu disse para essa pessoa: já pensou se Jesus tivesse desistido? Tantas críticas, tantas perseguições. Já pensou se Jesus tivesse entrado num quarto e se isolado e dissesse: não, eu não vim para esse mundo para passar por isso, eu vim aqui para outra coisa. Mas Jesus suportou.
E Jesus é o nosso maior exemplo, aleluia. Se Ele suportou, Ele garante a minha e a sua vida. Aleluia, você não vai morrer nesse deserto. A luta pode estar travada, mas maior é quem está com você nessa luta. Ele te garante a vitória. Persista. Aleluia. Deus mostrou para Abraão que a promessa continuava. E aí Deus no capítulo 12 de Gênesis chama, Ele dá continuidade ao projeto na vida de Abraão, e Ele faz o grande chamado, que nós conhecemos, aleluia. Sai da tua terra, Abraão, sai do meio da tua parentela, aleluia, porque eu tenho um lugar preparado, e eu vou te mostrar esse lugar, Abashuricandarábia. Aleluia. Sabe por quê que Deus exigiu que Abraão saísse do meio da parentela dele? Porque o projeto de Deus era para Abraão, aleluia, pertencia a ele, a esposa, a família dele, aleluia, o negócio de Deus era com ele, Arabashuricandarábia. Às vezes a gente quer encaixar um aqui, outro ali, nos projetos que Deus coloca nas nossas vidas. Entenda uma coisa, querido, se Deus te chamou para algo, levante-se e faça o que Deus colocou nas suas mãos. Não chama ninguém para te ajudar, não, a não ser que Ele convoque, porque Abraão pagou um preço, porque Deus mandou ele sair com a esposa, e ele carregou Ló. O pai de Ló havia morrido, e às vezes a gente até entende, porque talvez Abraão se comoveu, era muito apegado a Ló, e aí, na hora de sair, falou, não, como é que eu vou deixar esse menino sozinho? Porque a gente é assim, nós somos pura emoção, e às vezes Deus quer que nós venhamos a agir com a razão, aleluia, deixar a emoção de lado. Tem horas que é só emoção, e muitas vezes, a emoção, ela nos leva à ruína. Quanta gente que está sofrendo por causa de emoções, pelas emoções abaladas, situações mal resolvidas, carregando um fardo que não nos pertence mais, porque Jesus disse que o fardo é dele, só depende de nós lançarmos esse fardo sobre ele, mas a gente quer carregar, muitas vezes a gente quer carregar, Arabashuricandarábia, mas o Senhor te diz nesta noite, querido, aleluia, eu sou o Deus que te ajuda na caminhada, eu sou o Deus que te sustento nessa jornada, Arabashuricandarábia, tu não tens que carregar nada sozinho, eu te esforço e te ajudo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Essa passagem que nós lemos, mostra que Abraão chegou em um determinado lugar, e Deus falou com ele e disse, levanta um altar, e oferece um sacrifício, para mim Abraão, aleluia. Eu imagino a alegria de Abraão em fazer aquele altar e oferecer aquele sacrifício, aleluia. Quando nós analisamos, nós vemos que o sacrifício foi feito, o altar estava ali prontinho, aleluia. E agora Abraão começa a orar, para Deus responder, Senhor, o Senhor mandou, então manda fogo, queima agora o sacrifício, Arabashuricandarábia. E no contexto, a gente vê que Abraão passou a manhã inteira orando, clamando a Deus. Abraão orou a manhã inteira, e Deus não respondeu. Quantas vezes nós oramos e queremos uma resposta imediata? Queremos que Deus nos responda, de uma forma instantânea. E se Deus não responde,
a gente já entra, fica com parafuso. Por quê? Por que o Senhor não responde? O que foi que eu fiz? O que foi que aconteceu? Deus trabalha com processos, aleluia. E não há quem possa impedir ou mudar a maneira dele agir, a maneira dele trabalhar, porque ele é soberano, ele sabe a maneira de tratar contigo, ele sabe a maneira de tratar com a minha vida, ele sabe a hora certa de responder, porque ele conhece a tua estrutura, ele sabe que nós somos pó, aleluia, foi ele que nos criou, e ele conhece o limite que ele deu para cada um de nós, aleluia. Então, se a resposta não chegou ainda, aquieta o teu coração, vai chegar o momento, aleluia, vai chegar a hora que ele vai te surpreender, e o teu coração vai se encher de risos, aleluia, e você vai glorificar o nome desse Deus. Abraão orou a manhã inteira, não aconteceu nada, o altar estava ali, o sacrifício estava ali. O que eu fiz de errado? A tarde foi caindo, e de repente, Abraão se vê numa situação terrível, porque agora aves de rapina começam a querer roubar o sacrifício. Aquele tanto de ave de rapina, e Abraão ali tangendo, lutando, batalhando, Rabassuricandarábia. E eu aprendi tanto com essa mensagem, porque muitas vezes quando Deus se cala, é porque Ele quer ver a nossa atitude, Ele quer ver o que nós vamos fazer com tudo isso, com esse silêncio, Rabassuricandarábia. Ele quer ver se você vai cruzar os braços, ou se você vai guerrear, se você vai lutar, vai espantar os demônios, vai espantar as aves de rapina, e não vai deixar o sacrifício ser em vão. Harabashuricandarábia, Harabaiaçô, Harabashuria, cuida do sacrifício, querido, cuida do sacrifício. Você já levantou o altar, o sacrifício está aí, guerreia no mundo espiritual. Abraão se levantou para afastar. E eu imagino que aquilo ali causou um cansaço físico muito grande. Porque imagina uma pessoa com aquele tanto de, talvez urubu, né? Que estivesse ali avançando, querendo roubar, e ele tangendo, e não podia mexer no sacrifício, e não podia tirar do lugar, e não podia fazer nada a não ser espantar. A Bíblia diz que ele fez isso a tarde inteira. Nós lemos o contexto, e a impressão que dá é essa. E aí você começa a visualizar Abraão ali naquela situação, que até então era Abrão, né? Aquela situação de cansaço. Quem sabe Abraão ali pensou em desistir, porque nós somos seres humanos, e os personagens na Bíblia, que Deus fez questão de dizer, de deixar para que nós conhecêssemos, Ele fez questão de mostrar que eles também eram humanos, que eles também tinham uma natureza como a nossa. É tão verdade que Deus disse, né, que Elias, ele tinha as mesmas paixões que nós. No entanto, se você olhar a história de Elias, você se sente uma formiguinha perto dele. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quem sabe Abraão não estava entendendo nada. O Senhor mandou eu erguer o sacrifício, mandou eu erguer o altar, coloquei o sacrifício, fiz tudo direitinho. Na minha cabeça, Senhor, está tudo certo. O que é que está faltando agora, Deus? O que é que está faltando? E a Bíblia diz que a noite começou a encobrir Abraão. O cansaço, a fadiga, Harabashuricandarábia, elas sobrevieram sobre Abraão. Ele começou a se sentir angustiado.
Ele começou a se entristecer muito. E aí a Bíblia diz que ele, com certeza, procurou um lugarzinho ali perto do altar e adormeceu. Abraão dormiu por causa do cansaço. Isso mostra a nossa natureza. Sabe, querido, às vezes você está cansado da situação que você está passando, mas Deus está te vendo. Aleluia. Deus sabe, conhece o teu cansaço. Deus sabe, entende o teu cansaço. Arabachuriandarábia. A luta tem sido travada e você acha que não vai dar conta mais, e está como quem dorme. Está naquele momento que às vezes até para orar, ora deitado, porque não tem forças para ajoelhar e clamar. E Deus te entende. Aleluia. Deus te compreende. Sabe, quando eu era adolescente, assim que eu me converti na realidade, eu via as pessoas falando assim, olha, havia aquela crença, né, que Deus só ouve a oração se for de joelho. Mas aí quando você começa a examinar as Escrituras, e você vê que o conselho de Deus é que você tem que orar em todo o tempo, é que você tem que estar conectado 24 horas, Rabachuriandarábia. E aí você vê o contexto da sua vida, e imagina, como que eu vou fazer isso? Rabachuriandarábia. Não importa a maneira, importa a decisão, importa o quebrantamento, importa a entrega, Rabachuriandarábia. Eu sei que é importante, nós temos um devocional, um momento que tiramos para estar aos pés do Senhor. Mas Deus conhece as nossas limitações. Deus sabe, eu achava aquilo, eu falava, meu Deus, e eu me sentia culpada, porque às vezes eu estava morta. Eu era zeladora da igreja. Foram 4 anos nesse processo, passando na moinha. Deus me colocou, aceitei Jesus, o pai dos meus filhos foi embora, e o Senhor disse, agora é eu e tu, é tu e eu, vou te jogar lá dentro da minha casa, que o negócio lá é forte. Fui zelar da casa do Senhor, irmãos, e não tem coisa melhor. Às vezes a gente despreza quem faz a obra aqui dentro, da limpeza. Irmãos, você não sabe a preciosidade, por tanto que eu aprendi, quantas experiências eu tive ali naquela igreja, enquanto eu estava ali passando óleo de peroba nos bancos, sabe? E orando por cada um daqueles membros daquela igreja. Orando por cada vida que havia de chegar naquele lugar. Passando pano na igreja e profetizando, quando os irmãos entrarem aqui, vai ser diferente, Deus vai mudar a história, Deus vai trabalhar na vida dos meus irmãos. E enquanto eu trabalhava, Deus cuidava de mim e dos meus filhos. Enquanto eu estava na casa dele, ele estava ali me ensinando. Como o pastor Anderson disse aqui há pouco, não despreze as pequenas coisas. Não despreze as pequenas experiências. Deus te molda nas pequenas experiências, querido, para a gente valorizar cada uma delas. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que enquanto nós dormimos, Deus está cuidando, Deus está trabalhando. Abrão deitou e dormiu. Dormiu de cansaço. O dia inteiro na labuta. O dia inteiro na batalha. O dia inteiro diante do sacrifício. Esperando uma resposta de Deus. Aleluia. E eu quero te dizer uma coisa nessa noite. Deus não decepciona aqueles que confiam nele. Arabachuricandarábia. A tua espera não será em vão. Haverá galardão para a tua espera. Haverá recompensa para a tua espera. Arabachuriandarábia. Se tu estás dormindo, vai chegar a hora que tu irás despertar com um milagre. De repente começou a vir aquele cheirinho de fumaça.
nas narinas de Abraão. Ele começou a sentir aquela fumaça, talvez até ficou sufocado ali, né? E quando ele acordou, o que tinha acontecido? Aleluia! Enquanto Abraão dormia, Deus desceu com fogo e consumiu aquele sacrifício. E a Bíblia diz que a fumaça subia diante do trono de Deus até as suas narinas, como um cheiro suave, porque Deus viu o sacrifício de Abraão, Deus viu a entrega, querido, de Abraão. Que esse ano seja um ano desafiador para você, no sentido de buscar, sabe, durante os 12 dias do propósito, eu coloquei isso no meu coração. Falei, eu quero me entregar sem limites, sem reservas. Quero experimentar realmente algo novo, Deus. Eu quero, se eu tiver que passar o que for, eu quero passar. Porque eu sei que eu não vou estar só. O Senhor vai estar comigo. Arábia. Às vezes nós temos medo do processo, e é por isso que muita gente desiste. A gente se sente ameaçado. E muitas vezes Deus olha para nós triste, porque nós estamos dizendo que Deus é inoperante, e que o inimigo de Deus é mais forte do que Ele. Não há disputa entre quem é mais poderoso e quem não é. Só há um poderoso, Rabachurianda. É o Deus que você serve, é o Deus que você cultua nesse lugar. Não existe disputa. Aleluia, Satanás é criatura também, Rabachuriandarábia. É por isso que ele quer tanto tomar o teu lugar, porque para ti ainda existe escape, ainda existe perdão, ainda existe esperança. Mas para ele, a condenação já está decretada. E é por isso que ele luta, para que você desista, para que você largue, para que você não insista. Mas Deus me enviou hoje aqui para dizer: continua, eu sou contigo, tu não irás morrer, eu não te deixarei tropeçar teu pé em pedra, Rabarraçuiderábia, tu irás caminhar, Rabachuriandarábia. Aleluia. Quando Abraão acorda, ele dá de cara com a resposta, né, de Deus. Aleluia. Ele olha aquela fumaça subindo diante do Senhor. Aleluia. E naquele dia, Abraão teve a resposta de Deus, que nós já lemos aqui. Glória a Deus. Aleluia. Tu, porém, guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência depois de ti. Aleluia. E as gerações que virão depois de ti. Louvado seja o nome do Senhor. Tu serás pai de uma grande nação, Abraão. Aleluia. Eu farei de ti pai de multidões. E ali, no meio de tanta promessa, Deus faz uma promessa que se destaca, que não era uma coisa boa. Ele disse: esse mesmo povo, essa mesma multidão que virá de ti, eu permitirei que eles sejam levados cativos por mais de 400 anos. Eles serão levados cativos, Abraão, mas eu faço uma aliança hoje contigo. Aleluia. Por causa dessa aliança, eu resgatarei aquele povo. Eles não ficarão na escravidão, eles não ficarão no exílio. Eu me levantarei para resgatá-los. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é Deus de resposta, querido. Ainda que demore no nosso tempo, porque às vezes eu oro e falo: Deus, eu estou
fazendo hoje 40 e tantos anos. 40 e pouquinhos anos. Senhor, eu não tenho mais, não sou adolescente. E daqui a um pouco, Senhor, eu não vou estar com tanto vigor como eu tinha na minha juventude. Aleluia. Como foram os 19 anos que eu passei unicamente trabalhando para o Senhor, na casa do Senhor, fazendo a obra do Senhor, porque eu me dediquei a isso. Aleluia. Mas daqui um pouco, a Bíblia diz que as nossas forças, né, elas vão se esgotando. E depois dos 70, acho que é 70, né? É só cansaço e fadiga. Misericórdia. Entrar numa academia, né, pastoranda? Que é para ir fortalecendo aí. Ó, pastora Conceição aí, ó, inteirona. Aleluia. E nós temos que buscar fazer para o Senhor enquanto nós temos esse vigor. Enquanto nós temos essa força. A Bíblia diz que a noite vem quando não se pode mais trabalhar. E ela está se referindo justamente a esse tempo. É o tempo que você quer correr e não dá mais conta, as pernas não obedecem. Né? Você quer subir uma escada, não dá mais conta. Nós precisamos agir enquanto nós podemos, aleluia. A Bíblia diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Arabachuriandarábia, o tempo de Deus para a sua vida é hoje, é agora. Arabachuria, não espere Deus responder, não. Se eu fosse esperar Deus me conceder a vitória, para eu poder fazer a obra dele, irmãos, está até hoje lá, em cima de uma cama, depressiva, porque era isso que eu queria, era isso que a minha carne pedia, para eu me deitar. Te deita, te joga aí, e fica aí deitado, olhando para o teto, sem esperança. Mas eu sirvo a um Deus de esperança, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele te diz: levanta-te e anda, aleluia. Glória a Deus. Não podemos ouvir a voz do opressor. Precisamos treinar a nossa mente para ouvir a voz de Deus. Eu imagino Abraão durante todos aqueles anos. A Bíblia não diz quanto tempo Abraão passou ali peregrino, armando e desarmando tendas. Mas eu imagino Abraão desenvolvendo, sabe, uma habilidade auditiva para ouvir a voz de Deus. Porque não era igual hoje não, parece que hoje está mais fácil, né? Deus fala toda hora. Mas naquele tempo não. Deus falava aqui e passava um tempão em silêncio. Se você for ler a história de Abraão, você vai ver que é um tempo enorme que Deus passa em silêncio. Abraão está lá caminhando, Abraão está lá andando, e ali desenvolvendo aquela habilidade auditiva. Meu Deus, eu quero ouvir a tua voz. Passava um vento e ele talvez colocasse o ouvido: será que é a tua voz? Aleluia. Nós precisamos desenvolver ao longo da nossa caminhada com o Senhor. A Bíblia diz que as ovelhas, elas conhecem a voz do seu pastor. Aleluia. Porque a ovelha, ela desenvolve essa audição para seguir o pastor. Aleluia. E nós precisamos agir também assim. Louvado seja o nome do Senhor. No capítulo 17, Deus faz uma aliança, né, com Abraão. E quando a gente, no capítulo 15, no capítulo 17, você vai ver que já não é mais Abraão. Porque a aliança de Deus com Abraão, e de Deus conosco, ela muda a nossa vida. Quando nós fazemos aliança com Deus,
a nossa vida nunca mais será a mesma. Aleluia. Deus muda o nome de Abraão. Não é mais Abrão, é Abraão. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E o texto diz: porque o Senhor se lembrou da aliança que havia feito com Abraão. Aleluia. E eu destaquei aqui, nós vamos já terminar, viu, irmãos? Sei que está bem grande, mas rapidinho aqui esses tópicos, para concluir. Eu destaquei 3 coisas que fazem, que Deus requer de nós, para uma aliança com Ele. Aleluia. Como eu falei no início, a aliança é coisa séria para Deus. E às vezes, a gente brinca, né? Não, as pessoas não estão mais levando tão a sério a questão da aliança. Eu disse que para Deus a aliança é casamento, é compromisso, é pacto. E as pessoas, elas fazem aliança com qualquer coisa, com outras coisas, com coisas que não agradam ao Senhor. Alianças que são quebradas com Deus e feitas com o adversário. Nós temos visto isso. Eu fui do meio musical, do meio do mundo. Eu cantei na noite durante 12 anos. E eu presenciava isso, eu tinha que cantar músicas que eu via o diabo se manifestar, irmãos. Eu cantava me tremendo, porque eu sabia que era de demônio. Mas eu tinha que cantar, né? Eu era a vocalista da banda. Por causa do pacto. Letras de músicas que elas simplesmente eram enviadas ao coração daquele povo quando cantadas como profecias de destruição. De destruição, alianças que muitas vezes nós fizemos lá no passado e até hoje não foram quebradas. Muitas vezes você fez uma aliança com Deus, mas ainda existem alianças. E Deus me trouxe hoje aqui para dizer para você: eu quero exclusividade. Arabachuriandarábia. Quebra as alianças do passado. É necessário. Eu tive que fazer um processo de libertação quando eu me converti, porque eu era enfiada em tudo que era bagaceira daquele mundo. E quando eu me converti, eu tinha até vergonha de falar, mas hoje eu falo, porque eu sei que foi o poder de Deus, de redenção, aleluia, que me arrancou de lá, e Ele pode fazer isso, ainda hoje. Alianças com macumba, com cartomante, eu só vivia nesses lugares. E um dia Deus falou comigo, e Ele disse: você vai quebrar todas as alianças, todos os pactos que você fez, mesmo que inconsciente, porque às vezes a gente faz pacto e nem sabe. Às vezes a gente aceita uma proposta e aquilo é um pacto, e a gente não sabe. E nós precisamos quebrar no mundo espiritual, porque muitas vezes a nossa vida paralisa, a nossa vida não anda, nós ficamos ali estagnados, porque Deus não trabalha, aleluia, com divisão, dividindo Ele com o outro. Ninguém pode servir a 2 senhores, aleluia, porque vai aborrecer um. Louvado seja o nome do Senhor. E o primeiro ponto é a renúncia. Para que nós tenhamos aliança com Deus, é necessário a gente renunciar. Precisamos renunciar a nós mesmos. A Bíblia diz isso. Jesus disse isso. Se você quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e siga-me. Renunciar. Nem sempre é necessário renunciar a coisas, só coisas ruins. Tem coisas boas que a gente precisa abrir mão.
Igual eu estava falando, quando eu me converti, eu cantava numa das maiores bandas do Pará. Cantei por muitos anos fazendo show em tudo que era lugar nesse Brasil. Não tínhamos fama nacional porque éramos banda de baile. Banda de baile é um outro esquema. Mas eu estava ali. E quando eu me converti, eu ficava pensando, dividida. Por uma situação, fui levada a atentar contra a minha própria vida, mas nesse momento foi o momento em que Deus me resgatou para Ele. Aceitei a Jesus ali, comecei uma caminhada com Deus e ficava dividida, porque eu ficava assistindo os DVD, eu cantando naquele palco maravilhoso, com aquela multidão me aplaudindo, aquele som maravilhoso. Quando eu chegava na igreja, eu falava, meu Deus, não é isso que eu quero. Senhor, por que eu não posso ficar lá e aqui? E tinha gente que falava para mim, menina, Deus quer só o teu coração. Isso é um emprego, é o teu ganha-pão. Mas o Espírito Santo falava dentro de mim, não, eu não te divido. Ou é aqui ou é lá, Arabachuri Andarábia. Ou me serve ou serve ao outro, Arabachuri Andarábia. Renúncia! Precisamos renunciar aquilo que nos impede da totalidade com Deus. Precisamos renunciar. Sabe uma coisa que é terrível na Bíblia? Que Jesus disse que quem não deixar pai e mãe, irmãos, isso é forte. Por amor de mim não é digno de mim. Até o pai e a mãe, eles não podem ser impedimento para uma aliança com Deus. Jesus disse para alguém na Bíblia, deixa que os mortos enterrem seus próprios mortos. Não deixou isso só enterrar meu parente ali. Não, Senhor. Se for, não é digno de mim. Não me ama mais do que ama o morto. É um desafio. É um desafio. Mas é gratificante, aleluia. Porque a honra na aliança com Deus, a honra, a dignidade, a mudança de vida. Arabachuri Andarábia. Renúncia. Muitas vezes Deus não quer que você entre por uma porta e você quer muito aquela porta. Você quer muito. Eu falava muito com meu esposo é muito assim, iludido com história de política. E eu sempre conversava com ele, sai disso. Sai disso, Deus não quer você nisso, porque se você entrar eu vou ter que entrar. Sou tua carne, é uma só carne. E eu não quero, eu não gosto. Meu negócio é reino. Meu negócio é Jesus. Meu negócio é a palavra. Arabachurianda. Eu não negocio com o meu chamado. Aleluia. E ele ali. Deus abriu. Aliás, não foi Deus. Abriu uma porta e ele entrou achando que era Deus. Eu até testifiquei também, porque eu achei que era. Meu Deus. Deus tratou, está tratando. Louvado seja o nome do Senhor. Porque tem coisas que aos nossos olhos parecem ser bom, mas o final é um caminho de morte, é um caminho de destruição. Precisamos vigiar nisso e saber qual o propósito de Deus, o que é que Deus quer conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Segundo passo, Deus exige exclusividade. Glória a Deus. Não é preferência, é exclusividade. Não é primeiro lugar, é exclusividade. Deus quer você por inteiro. Deus quer você, não é 99,9, não. Deus quer 100%, aleluia. Ele não abre mão disso no reino, aleluia.
Porque ninguém pode servir a dois senhores. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Precisamos decidir a quem servir. Porque uma coisa que eu acho lindo em Deus é que não tem meio termo. Nem adianta ficar em cima do muro. Não existe meio termo com Deus, ou é ou não é, ou é sim ou é não. Aleluia. Ou serve a Deus ou serve ao diabo. Ou adora a Deus ou adora a Satanás. Não existe meio termo. Ou vai para o céu ou vai para o inferno. Aleluia. Nós temos tentado camuflar, sabe, isso tudo, achando que Deus se agrada. Não, mas eu vou ficar bem aqui, ó, na beirinha desse lado aqui. Qualquer coisa eu pulo para cá. Não faça como as virgens loucas, né? Não, nós vamos levar esse pouquinho de azeite aqui. Se acabar, elas têm muito. Busque a unção de Deus para a sua vida. Tem gente que é só, ora por mim, ora por mim, ora por mim. Busque a sua intimidade com o Senhor, querido. Busque a sua intimidade, a sua experiência com o Senhor. Você vai ver como Deus vai se revelar para você. Você vai ver como as coisas vão acontecer na sua vida. A terceira coisa, para nós encerrarmos. Fique de pé, já para mim não me prolongar. Mudança de caráter. Todas as vezes que nós decidimos fazer uma aliança com Deus, Ele vai nos tratar. Ele vai tratar o nosso caráter. Como eu disse, você não será o mesmo. É a aliança que você quer? Então é do meu jeito, diz o Senhor. Aleluia. Nós estamos vivendo em um tempo em que Deus tem que se enquadrar ao nosso jeito, né? E não nós nos enquadrarmos ao dele. Mas está errado. Nós temos que andar da forma que ele determinou. Aleluia. É assim que Ele quer, é assim que eu vou fazer, é assim que o Senhor quer, Senhor, é assim que eu vou ser. Arabashuriandarábia, não tenha medo do tratar de Deus, não tenha medo daquilo que Ele fizer com você, porque no final é vaso de honra, querido, é vaso de honra, é vaso de honra, cheio de tesouros. Arabashuricandarábia, vaso de barro, cheio de tesouros. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes é preciso Deus nos dar um choque. Às vezes Deus nos trata de uma forma que nós não entendemos. Mas eu te digo, nós não precisamos compreender. Nós só precisamos aceitar, aleluia. Eu digo para Deus, Senhor, eu não quero entender nada do que está acontecendo, mas eu quero que o Senhor esteja comigo, que o Senhor não se aparte de mim, que o Teu Espírito não me deixe, que o Senhor me guie até o final dessa jornada, Arabahaia sai, e que no final eu seja aprovada. Porque o Senhor, Ele nos prova para sermos aprovados por Ele. Irmãos, nós temos tantos exemplos que não dá tempo de falar. Pessoas que Deus transformou, que houve um encontro com Deus depois de uma aliança. Um personagem fantástico que a Bíblia mostra é Jacó. Todos nós conhecemos a história de Jacó. E todos nós sabemos que de suplantador, Deus trocou o nome dele para príncipe. Aleluia.
de Jacó para Israel. Arabashuriandarábia. Deus trocou o nome de Abraão, depois da aliança, Abraão. Sarai era estéril. Deus tira o nome dela de Sarai para Sara, aleluia. E ela foi mãe de multidões. Louvado seja o nome do Senhor. Você nunca vai perder com Ele. Você nunca vai ser desprezado depois da aliança. Haverá um tratamento, mas Ele vai estar aí com você. Ele vai estar cuidando de você. Ele vai estar guiando você, Remanásia. Confia apenas. Confia no Senhor teu Deus. De todo o teu coração. De todo o teu entendimento. De toda a tua alma. Abraça esse chamado que Ele te faz hoje. Abraça essa restituição que Ele te proporciona hoje. Aleluia. Renovação de aliança. Aí você pode me perguntar, irmã Silvia, mas eu já fiz uma aliança. Irmãos, nós precisamos renovar a nossa aliança todo dia, porque o mundo jaz no maligno, e nós ainda estamos aqui, somos tentados até a morte. Todo dia é dia de renovar a aliança. Todo dia é dia de dizer: Senhor, eu quero renovar a minha aliança contigo, porque eu quero pertencer exclusivamente ao Senhor. Eu quero renunciar às coisas. Eu quero renunciar a situações. Eu quero renunciar a pessoas, se for preciso, para te servir melhor. Faça um propósito com Deus, querido. Determine na sua vida um ano diferente. Um ano diferente no sentido de adorar a esse Deus. Você vai ver que no final desse ano você vai estar muito melhor do que quando você começou. A Bíblia diz que o final é melhor do que o começo. Aleluia. Comece. Talvez você diz: ai, mas eu não dou conta, são tantas coisas que me impedem. Talvez você esteja como eu estava, ainda com o mundo arraigado, desejando o mundo. Mas a partir do momento que você se entrega a Deus e diz com a sua boca: eis-me aqui, faz de mim o que tu queres que eu seja, realiza em mim o teu propósito. Eu vou aguentar, Senhor. Eu vou suportar, Senhor, porque a tua graça me basta, porque a tua graça está sobre mim. Você vai ver as experiências maravilhosas que você vai começar a ter com o teu Criador, com o teu Redentor, com o teu Salvador, com aquele que te criou, com aquele que te formou. Rebahaia, sai! É tempo de renovar a aliança com o Senhor. Não é tempo mais de brincar de ser crente. Não é tempo mais de brincar com as coisas de Deus. Precisamos levar a Deus a sério, porque Ele nos leva a sério. Precisamos nos render a Ele. Feche os seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, eis-me aqui, Senhor. Eu não sou nada sem o Senhor. Senhor, eu renovo nessa noite a minha aliança contigo, Rebahaia, sai. Ore ao Senhor nessa noite de todo o seu coração. Olha a tua igreja, Pai. Olha a tua igreja, Senhor.
Dá força, Senhor, àquele que está cansado. Ajuda e fortalece, Senhor, aquele que está sem vigor. Tu és o Deus da nossa salvação. Tu és o Deus de aliança. Nós queremos renovar, Pai, a nossa aliança, porque nós queremos declarar que não há nada mais importante do que te servir. Não há nada mais profundo do que te sentir. Não há nada maior nem melhor do que a tua presença em nossas vidas, Senhor. Nos abraça. Abraça a tua igreja, Senhor. Abraça os teus filhos, Pai, nesta noite. E recebe, Senhor, a oração como sacrifício, Senhor, de Abraão. Como aquele sacrifício, aquela fumaça que subiu diante do teu altar, Rabaia sai. Subiu diante de ti, e o Senhor se agradou, e o Senhor desceu com a resposta, Senhor, para Abraão. Venha sobre nós nessa noite, muda a nossa história, Senhor. Muda, Senhor, a nossa trajetória, muda o nosso caráter, muda, Senhor, os nossos pensamentos. Leva cativo a nossa mente à cruz de Cristo e nos faz, Senhor, verdadeiros adoradores, servos de excelência, Pai. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Levante a sua mão, levante a sua mão nesta noite. Deus, essas mãos que estão erguidas aqui, em sinal, Pai, de rendição a Ti. Meu Pai, eu te peço nesta noite uma bênção. Eu profetizo, Senhor, sobre as mãos levantadas, Pai, neste lugar. Um 2020 cheio, Pai, de vitória, de experiências contigo. Arabashuri Andarábia. Eu profetizo, Senhor, que esse ano será diferente dos demais, que os teus filhos receberão uma unção nova da parte do Senhor, Arabashuriandarábia, para marchar na terra e para conquistar, Arabashuriandarábia, aquilo que tu tens para a tua igreja. Aplauda Jesus. Aleluia, glória a Deus.